Amigos, continuando o artigo 148 do Código de Processo Civil, agora vamos para o parágrafo 1º. E agora quero chamar sua atenção porque eu vou trazer uma parte do que está mais adiante, mas a gente já vai fazer esse diálogo, a gente já vai conversar com um artigo que nós vamos ver muito mais para frente ainda, mas acho importante já trazer para você. Então a gente está falando aqui de impedimento e suspeição do juiz, falamos também do membro do Ministério Público, do auxiliar da Justiça e dos sujeitos imparciais no processo. Beleza. Agora vamos continuar. Parágrafo 1º diz assim, ó, a parte interessada no quê? Interessada na alegação de impedimento ou suspeição, certo? Vamos aqui entender, né? A parte interessada, mas interessada no quê? A parte interessada na alegação do impedimento ou suspeição. Deverá arguir o impedimento ou suspeição em petição fundamentada. O que é petição fundamentada? Com os argumentos justificados e devidamente instruída. Instruída o que é? Com documentos, tá? Comprobatórios, na primeira oportunidade em que ele couber falar nos autos. Veja que nós aqui estamos diante de uma situação que nós já vimos lá atrás. Você se lembra que quando eu sei que o juiz é impedido ou suspeito, eu tenho a obrigação de alegar isso na primeira oportunidade em que me couber falar nos autos, em que eu puder falar isso no processo? É a mesma coisa aqui. Então a parte interessada na alegação de impedimento ou suspeição deverá arguir, o que é arguir? Alegar, né? O impedimento. Então arguir é alegar. O impedimento ou suspeição em petição fundamentada. O que é petição fundamentada? Com os argumentos justificados e devidamente instruída. O que é instruída? Com os documentos comprobatórios, documentos que provem isso, na primeira oportunidade em que ele couber falar nos autos. Então, na primeira oportunidade que ele couber falar nos autos, também é importante porque você já sabe que você precisa falar isso de imediato. É como se a gente fizesse igual o João Kleber. Ó, para tudo. Não vamos continuar esse processo enquanto não resolver isso aqui. Tá? É a mesma coisa. Um ponto interessante aqui, então esse parágrafo primeiro é fácil, hein? Então, tenho interesse nisso, faço uma petição. Então, olha só. Se eu quiser alegar impedimento ou suspeição do membro do MP, auxiliar da Justiça ou sujeitos imparciais no processo, eu devo fazer uma petição com os argumentos, petição fundamentada, devo juntar todos os documentos que eu tiver em mãos. O que é isso? Petição instruída, né? E devo fazer isso no primeiro momento que eu tiver oportunidade para tanto, tá? Então essa é a tradução, né? Então essa é a tradução desse parágrafo primeiro aqui do artigo 148. E veja só, o que nós estamos falando aqui é da alegação de impedimento ou suspeição do MP, do auxiliar da Justiça ou dos sujeitos imparciais, tá? Então esse procedimento aqui que a gente está citando é muito parecido com a alegação de impedimento ou suspeição do juiz. Lembre-se que na alegação de impedimento ou suspeição do juiz, a parte primeiro alega ao juiz, o juiz pode reconhecer que ele é impedido ou suspeito e já mandar o processo para o seu substituto legal, ou o juiz apresenta as razões dele e manda isso ao tribunal. Não sei se você está recordado disso, mas se não estiver, depois você volta para se recordar dessa parte de um vídeo anterior que a gente colocou, tá? Então, essa alegação aqui, que a gente está fazendo, do parágrafo primeiro, é para a alegação de impedimento ou suspeição dessas pessoas aqui, tá? Do membro do MP, do auxiliar da Justiça ou dos sujeitos imparciais do processo, tá? Então, esse é um ponto importante. Aí vamos para o parágrafo 2º, ele diz assim, ó, o juiz mandará processar o incidente do quê? Um incidente de alegação de impedimento
ou suspeição em separado e sem a suspensão do processo. Aqui está o pulo do gato. E sem a suspensão do processo. Ouvindo o arguido. Quem que é o arguido? É a pessoa que está sendo acusada de ser impedida ou suspeita. Então essa pessoa, então pense aqui, estamos falando aqui, por exemplo, do membro do Ministério Público. Então eu alego que o membro do Ministério Público é impedido ou suspeito. O que vai acontecer? O juiz manda processar esse incidente, manda isso ter uma continuidade. O juiz não suspende o processo. Isso corre em separado, isso corre com outro processo. E aí essa pessoa que está sendo acusada de ser impedida ou suspeita, ela vai ser ouvida. Então isso que é ouvindo o arguido. No prazo de 15 dias, sabemos, 15 dias úteis, facultando a produção de prova quando necessária. Então vamos lá. Vamos traduzir o artigo aqui, porque esse aqui é muito importante. Isso aqui é questão de concurso, hein? Olha só. Atenção. O juiz receberá a alegação de impedimento ou suspeição do membro do MP, auxiliar da justiça ou sujeito imparcial no processo e dará andamento a este expediente. Porém, este expediente correrá ou tramitará em separado do processo principal e não suspenderá o processo. Vou até colocar aqui para baixo, que é mais fácil sempre, né? Vamos lá. Ó. O juiz, então vamos lá. O juiz receberá a alegação de impedimento ou suspeição do membro do MP, auxiliar da justiça ou sujeito imparcial no processo e dará andamento nesse expediente. Porém, esse expediente correrá, tramitará em separado do processo principal e não suspenderá o processo. Cara, eu já vi 1 trilhão de perguntas exatamente deste ponto. A alegação de impedimento ou suspeição do membro do MP suspende o processo? Não suspende o processo. A alegação de suspeição ou impedimento do auxiliar da justiça suspende o processo? Não suspende. Então esse é o pulo do gato para você prestar atenção. A alegação de impedimento ou suspeição do membro do MP, etc. e tal, não suspende o processo. Por que que essa pergunta é feita? Porque isso se relaciona com o impedimento e suspeição do juiz, ou isso se parece muito com o impedimento ou suspeição do juiz. Lembre-se, vamos fazer aqui observação. No caso de impedimento ou suspeição do juiz, o processo pode ou não ser suspenso pelo relator. Lembra-se disso? Então, se for uma coisa muito grave, o relator pode suspender o processo quando existe a alegação de impedimento ou suspeição do juiz. Mas, para o caso de impedimento ou suspeição do MP, do auxiliar da justiça ou do sujeito imparcial no processo, isso não suspende o processo. E é aí que o seu examinador quer tentar passar uma rasteira em você. Então, a gente pode até fazer aqui uma espécie de comparação. Vamos fazer um quadrinho aqui, ó, como uma chance de você não esquecer. Ó, suspeição do juiz, suspeição e impedimento, né? Vamos colocar aqui. Então, impedimento, vamos lá. Impedimento ou suspeição do juiz, impedimento ou suspeição de MP, auxiliar da justiça, entendam, servidores e sujeitos imparciais no processo. No caso de impedimento ou suspeição do juiz, pode haver ou não a suspensão do processo
por parte do relator. Lembra-se disso? Agora, a alegação de impedimento ou suspeição dessas pessoas aqui não suspende o processo. Aqui está a pergunta do concurso. A alegação de impedimento ou suspeição do juiz suspende o processo sempre? Não, nem sempre. Pode haver ou não a suspensão do processo. Mas o impedimento ou suspeição do MP suspende o processo? Não. Impedimento ou suspeição do auxiliar da justiça suspende o processo? Não. Dos sujeitos imparciais do processo suspende o processo? Não. Esse é o pulo do gato. Você precisa ter essa compreensão quando você estiver estudando, de olhar um texto. Por isso que você precisa de um professor, né? Por isso que é importante ter um professor. Você consegue estudar sozinho? Consegue, mas um professor não precisa ser pago, a gente aqui está de graça, né? Eu tenho lá meu plano de exercícios, etc e tal, mas o conhecimento aqui com um professor é muito mais fácil de você conseguir assimilar. E professor bom, não é picareta, né? Porque, ó, parênteses, hein? Tem gente ensinando. Vou ser claro aqui com você e não quero comprar briga com ninguém, mas aprenda a parte do direito com quem pelo menos é formado em direito e com quem já passou em outros concursos também, tá? Então não adianta a pessoa ter passado em primeiro lugar no concurso e só isso, tá? A pessoa tem que ser experiente dentro de sala de aula, tem que saber ensinar, tem que ter paciência para ensinar. Fecha parênteses, tá? Não estou falando de ninguém aqui em específico, ou estou, não sei, tá? Mas preste muita atenção nisso, por favor. A função do professor é essa, é mastigar para você, entregar para você isso aqui da melhor forma possível, para você não ter dificuldades. Não adianta você assistir uma aula e você não entender o que o professor está falando. Isso é péssimo. Ou não adianta você cobrar 10 mil reais para uma mentoria e o cara chega lá e só fica falando termos jurídicos, sendo que a maior parte das pessoas que estão aqui e a maioria esmagadora das pessoas que estão aqui são pessoas que não são do direito. Eu tenho o dever de fazer isso aqui da forma menos dificultosa para vocês, tá bom? Então isso é um ponto importante, fecha parênteses. Então, isso aqui quando você estiver estudando, você precisa se recordar. Impedimento ou suspeição do juiz, pode haver ou não a suspensão do processo pelo relator, quando isso está lá no tribunal. Mas impedimento ou suspensão do MP, auxiliar da justiça, sujeitos imparciais, não suspende o processo, tá? Parágrafo 3º, ó, nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º, que arguição é essa? Arguição de impedimento ou suspeição do MP, auxiliar da justiça ou sujeito imparcial no processo. Quando isso estiver nos tribunais, o que significa estar nos tribunais? Quando o processo não estiver mais na primeira instância, portanto ele está na segunda instância, nos tribunais a arguição será disciplinada pelo regimento interno. Então veja só, os tribunais, além das normas da corregedoria, além do Código de Processo Civil, os tribunais também têm um regimento interno que vai dizer o que cada coisa é feita dentro dos tribunais. Você não estuda isso, por quê? Porque cada tribunal tem o seu, mas não é razoável que o tribunal exija isso de você que está estudando para um concurso, porque geralmente o regimento interno, de certo modo, indica o que os desembargadores vão fazer em cada caso, tá? Então não é adequado que isso seja cobrado de você neste momento. As normas da corregedoria acho correto cobrar, o Código de Processo Civil também acho correto cobrar, o regimento interno não. Mas qual é a ideia? Se o processo estiver nos tribunais, ou seja, o processo não está mais na primeira instância, a alegação de impedimento ou suspeição do MP, auxiliar da justiça e sujeito imparcial no processo é feita de acordo com o regimento interno daquele tribunal, tá? Então é só isso que eu quero que você entenda. Portanto, as alegações de impedimento ou suspeição dos membros do MP, auxiliar da justiça e sujeitos imparciais no processo pode ser feita de duas formas. E é isso que você precisa entender. Olha só.
Vamos colocar para cá, para você entender. Olha só. Então, olha aqui. Alegação de impedimento ou suspeição do membro do MP, auxiliar da Justiça e sujeito imparcial no processo. Pode ser feita em primeira instância. E como você faz isso? Essa alegação é feita conforme o artigo 148 do Código de Processo Civil. Pode ser feita também em segunda instância, nos tribunais. E neste caso, essa alegação é feita de acordo com o regimento interno dos tribunais. Esse é o ponto. Volto em outro vídeo para falar de uma questão ainda muito importante. Volto já. Curta aí o vídeo, compartilhe. Volto já já. Fica aqui.